Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E estamos em véspera de despedida de uma das franquias cinematográficas mais rentáveis e oscarizadas da história do cinema. E eu tô falando de Indiana Jones, que agora, dia 29, estreia o seu quinto filme e o encerramento das aventuras de Indiana Jones, um aventureiro, buscador, caçador de relíquias, vivido aí por Harrison Ford, que entrega aí o seu adeus aos fãs, assim como eu, desde lá de 1985. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro deste universo fantástico, dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E, claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo seu like e vamos viajar pelo planeta nessas aventuras incríveis desse cara que encantou gerações, a minha principalmente, que desde os anos 80 a gente acompanha as aventuras incríveis deste caçador de relíquias, que ao mesmo tempo é um professor muito dedicado, um professor de história, que traz aí em seu currículo não apenas o conhecimento, mas também uma série de aventuras quase que intransponíveis, impossíveis, contadas aí e vividas por ele. O Indiana Jones é um arqueólogo que, na verdade, é sempre contratado aí para poder entrar em situações de risco para conseguir relíquias tão almejadas por museus e até mesmo por excêntricos que sempre enxergam nessas relíquias a possibilidade de um crescimento não apenas da riqueza, mas de poder mundial e por aí vai, principalmente dentro desse mote. O filme ele foi lançado em 25 de dezembro de 1981, eu disse 85, mas é 81. E ele praticamente é um filme extremamente oscarizado. Ele tem aí no seu currículo Oscar de direção de arte 1982, no Oscar de 82, melhor mixagem de som, melhores efeitos visuais, melhor montagem, enfim. Ele carrega um currículo com muitos prêmios e obviamente isso não vem à toa. Antes de eu começar a falar dessa história dos Caçadores da Arca Perdida, que é onde a gente vai falar agora, eu queria fazer um lembrete para aqueles internautas que sempre almejam a coisa rápida. É fato de que todas as produções cinematográficas de hoje, elas contam com efeitos especiais praticamente industrializados, que são feitos aí por CGI. Muitos aí reclamam muitas vezes porque existem recursos que acabam deixando aquela essência verdadeira do cinema. Mas Indiana Jones é um desses filmes que foi feito na década de 80, onde as coisas não eram tão rápidas assim. Então, para os apressadinhos, pouquinho de calma e baixo tom, porque quem pisou nesse chão primeiro foram caras como esses que deram o pavimento necessário para que filmes que você hoje ovaciona tanto pudesse assistir. Então, antes de reclamar que é um filme de um velho de chapéu que não dá mais conta do recado, fica quietinho e presta atenção, porque essas histórias fizeram todo o caminho daquilo que você assiste hoje. O recado está dado. Bom, nesse elenco a gente tem aí, obviamente, Harrison Ford vivendo a Indiana Jones, a Karen Allen vivendo a Marion Ravenwood, que é um grande amor da vida de Indiana Jones. E temos uma passagem muito rápida, por incrível que pareça, de Alfred Molina, que faz o personagem Satipo, que é um cara que está acompanhando Indiana Jones logo no começo do filme, quando eles estão tentando descobrir uma daquelas relíquias que ele está sempre caçando. E, obviamente, existe uma linha militar por trás de tudo isso, querendo o que o Indiana Jones caça. E quem é a cabeça por trás disso tudo é o personagem René Belloc, que é vivido aí pelo Paul Freeman, e ele é o cara que interrompe as aventuras de Indiana Jones, e ele está trabalhando para os nazistas nesta época. É muito bacana a gente ver como tudo isso é contado e como os efeitos práticos eram tão bem engendrados, bem pensados para se fazer a magia do cinema
aos olhos da gente ali de primeira e assim ainda encantar. Eu revi os filmes agora nesses últimos dias e francamente a gente fica aí nesse meio fio do que está sendo feito hoje com o que era feito antigamente, mas ainda assim a gente vê que os efeitos práticos eram muito bem ensaiados e pensados para que no final, obviamente, isso saísse de uma forma que encantasse. Tem lá uma artificialidade, a gente percebe principalmente quando o personagem do Alfred Molina morre, né, logo no começo do filme, que é um bonecão, dá pra ver que é um bonecão ali feito lá pelo Stan Winston, que era o mago do cinema na época, e continua sendo até hoje. E agora nós temos aí esses outros recursos, né? Um personagem que era muito importante dentro deste universo do Indiana Jones, que é muito importante nesse universo, é o personagem do Salaya, que é vivido aí pelo John Rhys Davies. E ele é o cara que é a comunicação principal, que consegue os transportes, que consegue tudo, as viagens e tudo mais, pro Indiana Jones. Ele não é um cara que trabalha sozinho. Para aqueles que acham que o filme vem prontinho, com aquela fala dos anos 80, totalmente desatualizada do que acontece hoje, não tem nada a ver com isso. É só prestar atenção no filme, você vê que ele tem as suas peças. E o Salaya é o braço direito do Indiana Jones, né? Outro braço direito do Indiana Jones é o cara que consegue o contato com os excêntricos que querem contratar os serviços do professor de história para ser um arqueólogo efetivamente. É o personagem Dr. Marcus Brody, que faz esses contatos para ele, que era vivido pelo Denholm Elliott, né? E esses caras são a equipe que faz com que o Indiana Jones se movimente pelo mundo e encontre todas essas relíquias. Nesse filme, o objetivo de Indiana Jones é encontrar a Arca da Aliança, que nada mais, nada menos se trata da arca onde os 10 mandamentos de Moisés estavam escondidos, e assim, dentro dessa caixa, não apenas os 10 mandamentos, mas todo o poder de Deus, uma relíquia bíblica praticamente, está ali guardado para que um dia, quem sabe, isso possa ser mostrado para a humanidade. Mas na verdade, Indiana Jones é um cara muito astuto. Ele não permite que isso aconteça, principalmente por aqueles que querem essa Arca da Aliança, que são os nazistas. Eles querem usar esse artefato como um poder bélico contra o resto do mundo. E é muito bacana como tudo isso acontece, porque o Indiana Jones ele já tem por natureza essa atmosfera aventuresca de levar vocês para lugares exóticos do planeta e dentro desses locais colocar você não apenas dentro da cultura, mas mostrar a astúcia desse caçador de relíquias. É bacana assim que o Indiana Jones ele tem aquele visual clássico do chapéu, a roupa maltrapilha e aquela jaqueta de couro que está sempre com ele, mas principalmente o seu chicote, que é uma das marcas registradas da história desse personagem.Esse chicote não é apenas uma arma punitiva, muito pelo contrário, mas também é um artefato que ele usa com muita habilidade para pular de lugar para lugar. Ele tem muito traquejo para lidar com esse tipo de coisa. Um personagem que também é bem marcante neste filme é o personagem vivido pelo ator Ronald Lacey, que é o Arnold Toth, né? Que é um alemão que trabalha com as forças ocultas, né? E ele é o braço direito de Hitler, que vai atrás da Arca da Aliança, e ele sabe que existem pequenos artefatos que precisam ser reunidos para poder encontrar a Arca da Aliança, como por exemplo uma espécie de medalhão, onde colocado em cima de uma haste, ele consegue, através do contato com a luz do sol, projetar exatamente o local onde a Arca da Aliança está enterrada, objeto então procurado há anos por vários arqueólogos e até o momento não encontrado. Só que Indiana Jones descobre que esse artefato pertence ao seu antigo grande amor, que é a Marion Ravenwood. E ela está morando no Nepal, e ele tem que ir até o Nepal para conseguir de volta esse artefato. E é tudo muito bacana, porque uma coisa que eu acho muito peculiar dos filmes de Indiana Jones é quando ele inicia as aventuras. E é uma marca registrada
você vê que quando ele decola de avião, o mapa começa a fazer um traçado em vermelho, justamente mostrando pra gente, na geografia do planeta, quais os caminhos que ele está tomando para chegar em determinados lugares, e a gente é transportado para esses locais muito bacanas, né? Uma cena clássica desse filme é quando, logo no início, que isso acabou inclusive virando atração lá, nem sei se existe ainda, o Epcot Center na Disney, lá nos Estados Unidos. E eles têm nessa atração aquele exato momento em que o Indiana Jones está tentando fugir de um dos templos onde ele rouba um artefato, e aquela esfera começa a rolar para cima dele, e é muito bacana como isso tudo é colocado. O universo de Indiana Jones brinca bastante, flerta bastante com essa coisa do oculto, e isso é muito sedutor e combina muito para o universo que ele trabalha, porque todos os artefatos arqueológicos que ele está inserido para buscar, todos eles têm uma ligação, seja bíblica, seja poderosa, seja mística, não importa. Todos esses artefatos têm uma relevância etérea, por assim dizer. E esse filme ele é muito a marca registrada de quem seria o Indiana Jones a partir daí. A trilha sonora clássica de John Williams marca tudo isso, deixando icônico mais ainda toda essa história do caçador de recompensas. Indiana Jones é um daqueles filmes que são memoráveis pela ousadia como ele foi filmado, mas principalmente pela qualidade dos efeitos sonoros e visuais que são colocados ali. Principalmente no momento em que Indiana Jones se vê amarrado junto com a Marion, e a equipe dos nazistas finalmente encontra a Arca da Aliança, e ali eles abrem o invólucro e percebem que dentro da arca tem apenas areia, não tem as tábuas de Moisés, muito pelo contrário, apenas areia. E é aí que os efeitos visuais começam a ganhar sua forma, que é quando eles começam a mostrar que tudo que existe dentro daquela arca é a essência do poder de Deus. E eles manifestam isso lembrando bastante os efeitos especiais que emulam o filme Poltergeist, O Fenômeno. É bacana porque as almas, as criaturas e todo o poder que existe ali dentro começa a circundar e consumir toda aquela tropa de nazistas que estão ali. E é muito movimentado, é muito bacana, é muito visual, muito forte como tudo isso acontece. E o filme ele deixa essa marca muito principalmente por conta de como isso é apresentado, né? E o bacana é que também este filme flerta com aquele imaginário onde o governo dos Estados Unidos tem lá os seus locais onde ele costuma reservar e guardar relíquias perdidas, como o próprio disco voador que caiu em Roswell e os seus alienígenas e por aí vai, a mais famosa conhecida como Área 51. É lá onde a Arca da Aliança, após ter sido confiscada e entregue para o governo americano, depois que Indiana Jones consegue encerrar essa aventura, é para eles que ele entrega e, obviamente, esta arca é levada para o galpão da Área 51. Muito bacana como o Steven Spielberg teve esses insights de juntar essas partes e poder valorizar essas histórias lendárias que circundam tanto as grandes potências do planeta quanto as relíquias perdidas por aí. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é um daqueles filmes que eu considero como meus de cabeceira, muito pela ousadia como foi construído e principalmente pela performance de Harrison Ford enquanto um caçador de relíquias. Bom, meus amigos, era este filme que eu queria conversar com vocês pra gente fazer esse esquenta e esperar aí Indiana Jones 5 e a Relíquia do Destino, que muito provavelmente é uma das relíquias que Indiana Jones tanto quer encontrar e finalmente, neste filme de encerramento, ele vai encontrar. Mas antes de mais nada, eu quero saber da sua expectativa para Indiana Jones 5, a Relíquia do Destino. Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!